Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Aprender Inglês Podcast, o melhor podcast para você aprender inglês com o conteúdo que está relacionado ao dia a dia. Meu nome é André e será um prazer estar com você em mais um episódio. Nesse episódio, nós iniciaremos uma nova série dentro do nosso podcast. Para você que já ouviu o nosso podcast antes, sabe que nós trabalhamos com uma história e nós fazemos comentários sobre essa história em inglês. A história é em inglês, os comentários são em inglês. O intuito é te dar um material para você desenvolver o seu listening, a sua capacidade auditiva, com um comprehensible input, com uma forma de você ir entendendo a história, tendo essas duas fontes diferentes da escuta, a história em si e comentários em inglês sobre ela. Você foca em si na história, na compreensão, e não apenas nas palavras ou nos sons que estão sendo ditos. E nessa nova saga dentro do podcast, nós estamos adicionando um novo tipo de episódio, que nós iremos alternar. Episódio de vocabulário, episódio de história. Os episódios de vocabulário, que serão, no caso, essa sequência que nós iniciamos hoje, tem como intuito te ajudar a expandir o seu vocabulário, te ajudar a conseguir aprender novas palavras, ver elas dentro de frases, treinar a pronúncia e conseguir expandir o seu conhecimento em inglês. Nós iremos ver palavras e frases com essas palavras. Caso você queira repetir, nós falaremos as palavras em uma velocidade mais lenta durante os exemplos e a forma como a palavra é pronunciada. Fique à vontade para repetir, é uma ótima forma, na verdade, de treinar e desenvolver a sua capacidade de fala também. Caso você não consiga repetir, não tem problema nenhum, você pode mentalizar a palavra, que também te ajudará no processo. Caso você tenha qualquer dúvida, deixe nos comentários, que será um prazer te ajudar. Então vamos para a nossa primeira palavra de hoje. Ou melhor, para o nosso primeiro tema, que o nosso primeiro tema é family. Nós começaremos a nossa série falando sobre family vocabulary. A primeira palavra não poderia ser diferente quando se pensa em family. A palavra mother. Mother. E o primeiro ponto é que normalmente a gente pensa que essa palavra tem um som de mo, mother, mas ele não é um som de O e nem de D. Então, ao invés de falar mother, nós falaremos ma, com som mais de A, mother, com o som do TH. O som do TH ele é bem peculiar em inglês. É quando a língua encosta no dente de cima, faz um som de... Imagina o som do F. Quando você faz F, o seu lábio inferior encosta no dente de cima. Faca, foca, F. Quando você faz o TH, é o mesmo movimento, porém, ao invés do lábio inferior encostar no dente, é a língua. Mother, mother. Um exemplo, my mother is a teacher. My mother is a teacher. Suponhamos que your mother is not a teacher. Você pode falar, my mother is not a teacher. Ou suponhamos que a sua mãe tem uma outra profissão. Você poderia falar, my mother is a... E a profissão dela. Por exemplo, my mother is a nurse. Minha mãe é uma enfermeira. My mother is a writer. Uma escritora. My mother is... Minha mãe é. E você complementa com o que você... com o que for de fato, né? Com o que your mother is. A segunda palavra é a palavra father. Father tem um som parecido com mother no TH. Ao invés de falar D com som de D, seria father com TH. Um exemplo, my father loves to cook pasta. My father loves to cook pasta.
O meu pai ama cozinhar pasta, macarrão. A palavra pasta em inglês é a palavra para macarrão. My father loves to cook pasta. O meu pai ama cozinhar pasta. Vamos supor que, ao invés de falar my father loves to cook, a gente vai pensar que o meu pai ama comer macarrão. My father loves to eat pasta. Caso seu pai não goste de cozinhar. Ou suponhamos que seu pai goste de cozinhar, por exemplo, carne, faz churrasco para todo mundo. My father loves to cook meat. Meat, que seria a palavra para carne. My father loves to alguma coisa. Então, para você falar que o seu pai ama fazer alguma coisa, você poderia falar my father loves to, e o que ele gosta de fazer. My father loves to play soccer. My father loves to watch the TV. My father loves to play the guitar. My father loves to drink coffee. Eu poderia completar com uma série de frases. A terceira palavra, parents, é uma grande pegadinha. A palavra parents, ela parece muito com a palavra parentes em português. Porém, parents não são parentes, são os pais, pai e mãe. Em português, nós temos a palavra pai, mãe. Quando nós vamos referir ao pai e à mãe, nós dizemos pai. Em inglês, esse conjunto pai e mãe não são chamados de pais. Então, você não diria fathers, por exemplo, para falar os meus pais. Você diria my parents. Parents é quando você está se referindo ao seu pai e à sua mãe simultaneamente. Parents. Por exemplo, my parents live in a small house. My parents live in a small house. Os meus pais moram em uma casa pequena. Vamos supor que seus pais moram em uma casa grande. Você troca o small por big. My parents live in a big house. E vamos supor que você vai falar onde seus pais moram, por exemplo. My parents live in São Paulo. My parents live in Mato Grosso. My parents live in Spain. Também funcionaria. My parents live, os meus pais moram in, e aí onde que eles morarem. Parents. E uma pergunta muito comum, se parents são os pais, como que falam os parentes? Os parentes nós dizemos relatives. Os relatives são os parentes. Por exemplo, I have many relatives. Tem um monte de relatives ou relatives. I have many relatives. Seriam os parentes. Tios, primos, e por aí vai. Number 4. Quarta palavra. Son. Son é a palavra para filho. Son. They have one son and 2 daughters. Um exemplo. They have one son and 2 daughters. Eles têm um filho e 2 filhas. They have one son, um filho, and 2 daughters. E 2 filhas. They have one son and 2 daughters. Very good. Suponhamos que você tem um filho. Você pode falar I have one son. I have one son. E a palavra son é apenas para boys. Então, apenas para filhos meninos. Son. E uma curiosidade, a palavra son tem a mesma pronúncia da palavra sun, que seria sol. Por exemplo, tem uma música bem famosa dos Beatles que fala Here comes the sun. Sun. Sun and sun. Por exemplo, meu filho está no sol. My son is in the sun. Funcionaria como uma ótima frase de referência para treinar. Também. Sun. Filho, sun, sol. Number 5.
we have the word daughter. The word daughter, que significa filha, muito frequentemente as pessoas têm dificuldade de pronunciar pela escrita dela, que ela é escrita D-A-U-G-H-T-E-R. E é muito comum tentar colocar esse som de G no meio dela, uma coisa tipo dogta. Mas ele simplesmente não tem som. Então, nós falaremos daughter. Daughter. Só isso. E a pergunta, talvez você tenha, de onde que sai esse som de R? Daughter. Esse som de R vem do T. Então, o T, em algumas situações em inglês, vai ter esse som de R. Por exemplo, better, melhor. Butter, manteiga. Bottle, garrafa. É muito comum esse R em palavras em inglês também. So, daughter, apenas dois sons. Daughter, daughter. My daughter is 5 years old. My daughter is 5 years old. Minha filha tem 5 anos. My daughter is 5 years old. My daughter is 5 years old. Suponhamos que a sua daughter tenha 10 anos. Ao invés de falar is 5, você falaria is 10. E aí, em português, nós falamos que a pessoa tem uma idade. Por exemplo, a minha filha tem tantos anos. Em inglês, nós falamos que a pessoa está uma idade. My daughter is, minha filha está 5 years old. Que até faz sentido, porque a idade é uma constante transição de idade. A gente nunca tem aquela idade de forma definitiva. Então, we are, que nós estamos, e depois a gente troca de idade. Number 6, nós temos a palavra brother. Brother, para irmão. Brother. Por exemplo, I have an older brother. I have an older brother. Assim como na palavra mother, father, a palavra brother também tem esse som de V, que lembra um D, mas não é. Brother. I have an older brother. De eu tenho um irmão mais velho. I have an older brother. I have an older brother. Very good. Suponhamos que você não tem um older brother, mas você tem um irmão mais novo. Você poderia falar I have a younger brother. I have a younger brother. Também funcionaria. E agora a palavra sister, que é brother para irmão, homem. Sister é para irmã, mulher. Sister. My sister goes to university. My sister goes to university. E a minha irmã vai para a faculdade. My sister goes to university. My sister goes to university. A gente pode trocar também, por exemplo, my sister goes to school. My sister goes to work. My sister goes to para algum lugar. No caso, essa frase especificamente, my sister goes to university, dá a entender que ela está na faculdade. Sim, ela está indo para a faculdade. No sentido de estar nos anos de faculdade. So, my sister goes to university. Very good. A palavra número 8, ela é uma palavra talvez não tão popular quanto as outras que nós vimos até aqui, que é a palavra siblings. Siblings seria o plural para irmãos e irmãs de forma conjunta. Suponhamos que você tenha 2 irmãos. No caso, você tem 2 brothers. Suponhamos que você tenha 3 irmãs, você tem 3 sisters. Mas suponhamos que você tenha irmãos e irmãs. Nesse caso, que é inclusive o meu caso, eu falo I have one brother and I have one sister. Eu tenho um irmão e uma irmã.
Mas se eu quiser falar que eu tenho 2 irmãos, nós usamos a palavra siblings. Siblings seria o plural, sem especificar se é brother or sister, para irmãos. Então, I have 2 siblings, de eu tenho 2 irmãos. Uma frase de exemplo. Do you have any siblings? Do you have any siblings? Você tem alguns irmãos, algum irmão? Brothers or sisters? E a resposta, por exemplo, no meu caso, poderia ser I have 2 siblings. So, I have 2 siblings. Então, eu tenho 2 siblings. One brother, one sister. 2 siblings. Okay? Nice. Number 9, the word baby. Baby é mais popular. Nós usamos muito, muito frequentemente usada em português também. Uma frase de exemplo, the baby is sleeping right now. O bebê está dormindo agora. Esse right now seria para enfatizar assim, agora mesmo. The baby is sleeping right now. The baby is sleeping right now. E o bebê está dormindo agora. Baby. Uma frase, por exemplo, do you have a baby? Do you want to have a baby? Seriam frases, por exemplo, você tem um bebê ou você quer ter um bebê? Do you have a baby? Or do you want to have a baby? Very good. And number 10, número 10, children. A palavra children é usado para crianças em geral. Mas nessa frase de exemplo, how many children do you have? Seria para perguntar quantos filhos você tem. Para falar filhos em inglês, normalmente a palavra usada é children. Então, se a pessoa fala, I have 3 children, ela está falando, eu tenho 3 crianças, mas não necessariamente são 3 crianças, mas são 3 filhos. Às vezes não são nem mais crianças, mas continuam usando children. Então, normalmente é usado children or kids. E uma curiosidade, a palavra children, ela é o plural da palavra child. Então, se você tem só uma child, você não tem children. Você tem one child. Por exemplo, I have one child. Eu tenho uma child. Mas aí se eu tivesse mais, se eu tivesse 3, eu poderia falar I have 3 children. Eu tenho 3 crianças. Também poderia ser substituída uma frase por exemplo, I have a daughter, I have a son. Eu tenho um filho, eu tenho uma filha. Mas a palavra em si, para criança ou crianças, que nesse contexto é usado para filhos também, seria a palavra children. Então, uma rápida revisão das 10 palavras que nós vimos no episódio de hoje. Mother, father, parents, son, daughter, brother, sister, siblings, baby, and children. Se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários. Caso você tenha alguma sugestão de tema, também deixe nos comentários, será um prazer te ajudar. E nos vemos no próximo episódio por aqui.